Fala pessoal, eu sou a Vanessa Esplendorosa e a gente vai começar mais um vídeo aqui pro canal. Mas antes de começar, eu já queria pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhar com seus amigos para a gente criar uma comunidade, uma audiência de pessoas que gostam de literatura, gostam de português, gostam de falar de educação, né, que estão voltados para a cultura de uma maneira geral. E hoje eu vim bater um papo aqui com vocês, né, sobre o ultrarromantismo. O ultrarromantismo corresponde à segunda fase do romantismo no Brasil. Foi nesse período em que os poetas se dedicaram às suas poesias mais tristes, utilizando termos mais sombrios como sepulcro, cadáver, crânio, né, entre as palavras lânguida, pálida, virgem, e assim havia uma construção de uma poesia totalmente melancólica, exagerada, uma poesia de amores não correspondidos. Esse movimento começou no século XIX, inspirado, né, pela Europa, como sempre, né? A gente sempre busca as nossas referências no lado europeu e não foi diferente nessa época, né? O Lord Byron, né, o chamado inglês, aquele que influenciou com a sua literatura, com seus personagens forasteiros, né, conquistadores, melancólicos, né, aquela poesia pessimista, sabe? Aquela poesia que, olha, gente, era tanto exagero, e foi aquele período chamado de mal do século, né? Onde muitos desses poetas morreram jovens, morreram muito novos, né? Tem o Álvares de Azevedo, por exemplo, que morreu aos 20 anos de idade, né? Cometido por tuberculose, e deixou seu livro maravilhoso, que é a Lira dos 20 anos, com vários poemas, né? A qual ele dedicou o seu eu interior, né? A tudo que ele estava vivenciando, a sua melancolia, a sua tristeza. E essa influência de Lord Byron caiu diretamente nos autores brasileiros, né, gente? Que estavam produzindo literatura, né, de uma maneira que a literatura já estava começando a se abrir, né, o campo literário, né, as mulheres, de uma certa forma, estavam começando também a entrar um pouco no meio literário, né? De que maneira? Eram elas que liam, coisas que surgiram, né, no século XIX, chamado literatura. E essa fase é chamada fase ultrarromântica, é a fase do exagero, é a fase do medo, é a fase do pessimismo, é a fase das doenças, né? É a fase onde os poetas gostavam de estar pálidos, né? Gostavam de ter aparência de estarem doentes, era algo que reverenciava, né? Os deixavam mais belos. Ele foi um dos principais representantes da poesia ultrarromântica no Brasil. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu na cidade de São Paulo no dia 12 de setembro de 1831. Ele perde seu irmão e isso o deixa muito abalado, e aos 16 anos ele entra para a faculdade de Direito, né? Logo depois ele funda uma revista e começa a traduzir, né? Ele traduz obras de Shakespeare, né? Ele traduziu Parisina, que é de Lord Byron. Então ele teve contato com uma poesia múltipla, né, uma poesia do mundo. Ele não se ateve somente à poesia nacional, né, ele se embebedou de várias fontes para criar a sua poesia, né, e a sua antologia poética, Lira dos 20 anos, foi algo que só foi publicado após a sua morte, porque ele morre aos 20 anos, pega tuberculose, e até o seu final de vida, né, que foi muito prematuro, e deixa essa obra maravilhosa, né, ultrarromântica, exagerada, de amores não correspondidos, de faces sombrias e trêmulas, de cadáveres, de tumba, de sepulcros,
Portanto, o tema da morte, para esses poetas ultrarromânticos, era tema recorrente. Assim como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu também foi um poeta ultrarromântico que trouxe sua poesia do exagero, do medo e de amores também não correspondidos. Casimiro de Abreu nasceu em Barra de São João. Logo cedo ele foi trabalhar no Rio de Janeiro por influência de seu pai, foi trabalhar no comércio. Depois ele viaja para Portugal e quando ele retorna, ele faz amizade com vários intelectuais, inclusive Machado de Assis. E essa influência deu a ele o livro, né, aquele lance único, que é o Primaveras, onde ele reúne vários poemas, entre eles Amor e Medo, Infância, Meus 8 anos, Minha Alma é Triste. Sim, ele tinha uma idealização pela mulher amada, um patriotismo, uma religiosidade, algo que a gente podia encontrar em todos os seus poemas. Embora Casimiro de Abreu também estivesse na fase do ultrarromantismo, ele tinha muita nostalgia, muita saudade da sua terra natal. Falava muito da sua infância. Seus poemas eram carregados de melancolia, muito abandono, e ele traz essa leveza na sua poesia e ao mesmo tempo esse pessimismo, né? E assim como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu também foi um desses poetas que vivenciou a boemia, né? Noites em claro, muito cigarro, muita bebida. E sem contar que no século XIX a higiene não era algo muito, né, comum nas grandes cidades, nos centros urbanos, o que propiciava, né, esses poetas estarem de frente com a tuberculose. E com ele não foi diferente. Aos 21 anos ele foi acometido pela tuberculose, como muitos poetas nesse período também foram, né? E ele vem a falecer em 1860, no dia 18 de outubro. E deixa essa obra também magnífica, As Primaveras, com todos esses poemas lindos, sua única antologia poética. E vale a pena, né, a gente relembrar e rememorar esses personagens que foram tão essenciais para a nossa literatura brasileira e para a formação da nossa sociedade, que estiveram o seu olhar à frente, observando como poeta, né? Como nós temos essa mania de colocar o poeta num status aurático. Embora ele só tenha deixado um livro, ele também nos deixa obras em prosa e teatro, né? Como Camões, Jaú e Carolina, de 1856, e Camila, né? Memórias de uma Virgem. Então, são obras completas de personagens da nossa literatura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu queria que vocês deixassem um like, compartilhassem com seus amigos, né? Com pessoas que também estão nesse mundo de estudos de literatura, esse conhecimento, coisas que a gente pode agregar para o nosso repertório sociocultural, quando, por exemplo, for fazer uma prova ou até mesmo estar por dentro do que a nossa literatura nos proporciona, né? Eu acho que literatura é isso, literatura é e não é, literatura simplesmente é algo que transforma a sociedade e é algo que está dentro de nós, sabe? É isso, boa noite.